Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de geografia, onde a gente vem trabalhando desde lá do início do segundo bimestre a população brasileira, tá? Então, a gente já vem vendo alguns termos, alguns tópicos importantes que a gente vai hoje fazer, né, um breve resumo para vocês daquilo que nós já estudamos, para a gente poder, a partir das próximas aulas, dar continuidade ao assunto. Tá? Então, a gente vem trabalhando desde o início do segundo bimestre, como eu já falei, sobre a população brasileira. E a evolução da população brasileira, ela se deu em diferentes momentos e de diferentes formas dentro do território brasileiro, tá? E a gente vai detalhar isso no decorrer das nossas aulas. Destacar essa evolução da população brasileira, a gente poder entender que a população ela cresce a partir vamos dizer, de dois motivos, né? Dois fatores levam com que ocorra o crescimento da população de um determinado espaço. A população ela cresce a partir dos movimentos migratórios, né, que é o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, ou então a partir do crescimento natural ou crescimento vegetativo, que é o nascimento das pessoas. Então, esses dois fatores, esses dois elementos que fazem com que cresçam a população de determinado lugar, não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar ocorre dessa maneira, tá? Então, dentro do conteúdo sobre a população brasileira, a gente vem trabalhando alguns conceitos, né? Para a gente poder entender o que vem ocorrendo com a população brasileira, com esse crescimento da população brasileira no decorrer de sua história, tá? Então, o conceito e no texto de vocês aí trabalha também dois conceitos importantes, que é o conceito de um país populoso e um conceito de um país povoado. Então, o que é ser um espaço populoso e um espaço povoado? Quando você trabalha o termo populoso, você está se referindo à soma, à totalidade da população de um determinado lugar. No caso aqui, a gente está estudando o Brasil, tá? Então, é o número de habitantes no todo, né? Que o Brasil, no caso, tem, né? Então, para isso, nós dizemos que o Brasil é um país populoso, porque tem um número muito grande de habitantes. Quando nós falamos em país povoado, a gente tem que levar em consideração a densidade demográfica, que é o quê? É o número de habitantes dividido pelo território brasileiro. Então, aí a gente tem que analisar que o território brasileiro tem determinado tamanho e vai se dividir esse tamanho pelo número de habitantes, que nós chamamos de densidade demográfica. E quando a gente estuda assim, a gente vai perceber que existem áreas do Brasil que existe um número muito grande de pessoas e existem outras áreas que a população não é tão grande, tá? Então, para isso, nós chamamos de densidade demográfica. E isso vai nos ajudar a compreender que o Brasil não é um país povoado, né? Que há uma má distribuição, no caso da população brasileira, tá? Pelo seu território. Nós vamos ver também no texto de vocês que, como eu já falei anteriormente, que um dos fatores que leva com que ocorreu o crescimento da população brasileira foi o processo de migração, né? Nós vimos que nós temos dois elementos que faz com que ocorra o crescimento da população, os movimentos migratórios e o crescimento natural ou vegetativo. Então, dentro do território brasileiro, o crescimento por imigração ele foi muito importante. No decorrer da história do Brasil, em alguns momentos, a imigração ela foi muito intensa, ela foi muito grande, que fez com que ocorresse um aumento muito grande da população, em outros momentos nem tanto, tá? Então, houve esse processo de migração da população que fez com que houvesse o crescimento ou não da população do Brasil no decorrer da sua história, tá? Então, o crescimento por imigração no Brasil ele vem ocorrendo desde lá do processo de colonização. Antes viviam só os povos indígenas, depois chegaram os portugueses, chegaram os povos asiáticos,
né? Chegaram os povos africanos que vieram para o processo de escravidão no Brasil. Então, foi se estruturando a população que nós temos hoje no Brasil, tá? Então, esses povos que antes nós tínhamos os indígenas, depois chegaram os portugueses, chegaram outros povos europeus, né, outros povos de outros continentes, e foram chegando ao território brasileiro, foram formando a população que nós temos hoje. No decorrer da história do Brasil, outros povos foram chegando, tá? Vieram libaneses, vieram povos sírios, vieram povos da Polinésia, de todos os lugares do mundo, vem gente para o território brasileiro. E essa junção de pessoas dentro do território brasileiro forma o que nós chamamos da população brasileira hoje que nós temos, tá? É claro que esse movimento migratório ele ocorre de duas maneiras, pode ocorrer de duas maneiras, né? Ele ocorre a partir da migração forçada, que é o que ocorreu com os escravos, por exemplo. Eles não vieram por livre e espontânea vontade, eles foram forçados a vir para o Brasil. E ele pode ocorrer também a partir das migrações espontâneas, que foi o que ocorreu com os portugueses, foi o que ocorreu com os outros pessoas de outros países que vieram para o Brasil, tá? Então, são dessas duas formas que ocorre o processo de migração para um determinado lugar, no caso aqui o Brasil. Em 1950, mais ou menos, o Brasil ele tinha um número muito grande de pessoas que ocorreu pelo processo de migração. Com isso, o governo desse período, ele trabalhou um projeto de lei chamado Lei de Cotas de Imigração, que delimitou um pouco a entrada de pessoas de outros países dentro do território brasileiro, tá? Então, isso é só para te compreender o seguinte, que esse processo de imigração no Brasil, ele ocorre devido a vários fatores, né, que a gente vai estudar no decorrer de nossas aulas, e que ele ocorre de formas diferentes. Em alguns momentos ocorre um maior número de pessoas que vêm para o Brasil, em outros momentos nem tanto, e vai ocorrendo esse processo de crescimento ou não da população brasileira pelos movimentos migratórios, tá? O outro fator importante é o crescimento de imigração, o crescimento da população a partir do crescimento natural e vegetativo, mas que a gente vai analisar nas próximas aulas. Tá ok, crianças? Estudem a apostila de vocês, dê uma lida aí no material, façam as atividades que a gente já encaminhou para vocês e que a gente vai encaminhar, tá? Saudade de vocês, beijos, tchau!